Agora é mole, né, meu amigo? Fazer programa sobre isso. Agora é mole. Só que esse programa aqui tá na fila, ó, faz tempo. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, polêmicas vazias que estava esperando a sua vez e vem num momento bem oportuno. Será que é verdade que o Messi não rende pela seleção argentina? Será que o Messi da Argentina é um e o Messi do Barcelona é outro? Essa e outras questões você assiste no Globo Repórter. No Polêmicas Vazias. É isso, agora é mole falar que o Messi joga bem pela seleção argentina, agora é mole falar que existe uma Messi dependência, agora é mole falar que não, eu nunca critiquei o Messi com a seleção argentina. Pois é, Lionel Messi levou a Argentina à Rússia depois de uma atuação esplendorosa contra o Equador. Uma situação que tinha toda a pressão em cima do Messi, porque não era só a Argentina que pressionava o Messi, era o mundo do futebol olhando para o Equador e esperando o que ia acontecer. Será que a Argentina ia para a repescagem? Será que a Argentina ia para a Copa do Mundo? Será que depois de décadas a Argentina voltaria a ficar fora de uma Copa do Mundo? E claro, a pressão toda ia para cima do Messi, o que só aumentaria a falácia de que o Messi não rende pela seleção argentina. E aí sim, é uma falácia, é quase uma lenda urbana. Por que não? O Messi não joga mal pela seleção argentina, ele joga bem e joga muito bem. O problema é o produto final. O problema é que no Barcelona o resultado são títulos, vitórias e com a Argentina derrotas, decepções, pressão, desorganização e no meio do caos, Lionel Messi, levando a culpa e muitas vezes não se fazendo o raio-x do porquê o resultado é diferente, do porquê no Barcelona há a impressão de que o Messi rende mais, porque os números mostram o contrário. Não há nenhum embasamento estatístico que sustente a falácia de que o Messi não joga bem com a seleção argentina. Quem fala isso ou não vê os jogos ou não entende nada de futebol. Porque, vejamos, primeiro numa análise fria, estatística. O Messi tem 122 jogos com a seleção argentina. É um recorte, inclusive, relevante. Maior do que, por exemplo, o recorte com o Maradona, só para se ter um exemplo. E são 61 gols do Messi com a camisa argentina. O que dá aí uma média de 0,5 gol por jogo. Isso sem contar que nesses 122 jogos o Messi deu 37 assistências, o que num total faz com que o Messi, em 122 jogos com a camisa da Argentina, ele tenha participado diretamente de 98 gols. Um bom número, né? Diga-se de passagem. Mas aí a gente vai só para jogos em competição, ou seja, Copa América, Copa do Mundo, eliminatórias e por aí vai. O Messi tem 80 jogos, 34 gols e 22 assistências. Aí a média do Messi cai um pouquinho, de 0,50 para 0,43. E uma participação direta em 56 gols nesses 80 jogos. No resumo da ópera, o Messi tem uma queda na média de gols com a camisa da Argentina, se nós compararmos ao que o Messi faz no Barcelona. Mas não há uma queda abrupta na média de assistências. Na carreira, o Messi tem 0,32 de assistência. Ou seja, ele daria ali, pelo menos a cada 3 jogos, um passe para gol. Na média é mais ou menos isso. Na carreira do Messi. Só na seleção argentina é 0,30. Ou seja, não há uma queda muito grande. A construção de jogada ele continua fazendo. Ele continua muitas vezes deixando os companheiros na cara do gol, por mais que na seleção ainda tenha uma taxa de conversão pior. E a gente vai já mostrar algumas imagens que provam isso. Só que o número de gols ele acaba caindo. E aí também nós vamos explicar lá na frente do porquê o número de gols cai e o número de assistências nem tanto. E aí esses números do Messi, no seu ciclo de seleção, ele acabou gerando para a seleção argentina um vice-campeonato do mundo, 2 vezes vice-campeão da Copa América e uma 5ª colocação na Copa de 2010. E aí por que eu não estou pegando, por exemplo, a Copa de 2006? O Messi já tinha começado sua história na seleção em 2006, só que em 2006 ele era um reserva, tinham outros protagonistas. A Copa em que de fato começa a haver uma cobrança para o Messi, até porque ali ele já entra no mundo dos melhores do planeta,
é a Copa de 2010. E ali era uma seleção zoneada, bagunçada, que penou para ir para a Copa do Mundo e que acabou ficando no 5º lugar. Aí você pensa, poxa, o 5º lugar é uma decepção. Depende da análise. Era a melhor colocação da Argentina desde a Copa de 90. E em várias edições de Copa do Mundo, a 5ª colocação era luxo para a seleção argentina. Portanto, de 90 até 2010, ali foi a melhor campanha da Argentina. Sem ter, é verdade, o melhor Messi. O Messi não arrebentou naquela Copa. O Messi não foi um protagonista. O Messi decepcionou, é verdade, como a seleção argentina que, quando pegou a Alemanha no meio do caminho, tomou um sacode, porque mais cedo ou mais tarde aquela seleção comandada pelo Maradona cairia, porque era um bando. E aqui uma rápida pausa para uma polêmica aleatória. Eu até já comparei aqui Trapalhões com a Praça é Nossa, se eu não me engano, mas a comparação da vez é Chaves ou Trapalhões. Programas que marcaram época, marcaram muitas infâncias e que marcam esta polêmica vazia. E por falar em Maradona, quando a gente fala de lenda, há a lenda de que o Maradona era muito mais decisivo que o Messi. O Maradona jogou muito mais que o Messi pela seleção argentina. De fato, o Maradona tem um título de Copa do Mundo e uma final de Copa do Mundo. Nunca ganhou Copa América e não tem outra conquista. É isso. Suficiente para colocar o Maradona num patamar absurdo. E no coração do argentino é muito difícil essa comparação, porque o Maradona tem um desenho de personagem todo peculiar. E o Maradona influi muito na análise que se faz em cima do Messi. Porque o Messi não é cobrado muitas vezes pelo desempenho prático. Ele é cobrado pelo personagem, ele é cobrado por atitudes, ele é cobrado pelo lado lúdico, ele é cobrado pelo lado da entrega, ele é cobrado muito mais pelo extracampo do que pelo dentro de campo. E aí essa sombra Maradona faz com que a análise em cima do Messi não seja uma análise fria só de desempenho e de nível de atuações. Porque se a gente for pegar só isso, as atuações do Messi, elas não são, em média, decepcionantes, elas não são ruins e passam longe do ele não joga nada com a camisa da seleção. E voltando ao Maradona, o Maradona tem esse lugar monstruoso na história do futebol e na história do futebol argentino, mas ele tem uma média com a seleção argentina de 0,37 gol por jogo, ou seja, estatisticamente é impossível dizer que o Maradona decidia todo o jogo. Porque ele não tem média para isso. E, inclusive, em passes para gol, ele tem até menos também do que o Lionel Messi. Portanto, decisivamente, o Messi, em média, foi até mais que o Maradona. A diferença é que o Maradona foi decisivo e canalizou essa decisão num momento muito importante. E o histórico do Maradona em Copa do Mundo é um negócio absurdo. Ele tem 21 jogos de Copa e tem 8 gols e 8 assistências. E uma final e um título. Então, de fato, a comparação acaba sendo muito cruel com o Messi, porque o Maradona pegou basicamente tudo que ele tinha de decisão, de poder de decisão, com a Argentina e colocou aonde importava. O Messi acabou diluindo isso em vários momentos, e, por exemplo, na final da Copa América, perde um pênalti. Na final da Copa do Mundo, ele tem uma chance clara de gol batendo em diagonal e erra um lance em que ele normalmente acerta. Só que é bom lembrar, naquele jogo ele foi o melhor em campo pela seleção argentina, a Argentina que jogou melhor do que a Alemanha a final da Copa do Mundo. Então hoje a gente poderia estar falando aqui de um Maradona campeão do mundo e finalista de Copa do Mundo contra um Messi campeão do mundo e bicampeão da Copa América, por exemplo. Só que chega na Copa América, ele de fato falhou, mas a seleção só chegou até a final muito por causa dele. Na Copa América Centenária ele começa fora da competição, quando ele entra, o rendimento vai lá para cima, e isso também aconteceu na última edição de eliminatória. O rendimento com o Messi era o dobro do rendimento sem o Messi da seleção, isso sem contar que com ele em campo, ele foi responsável por 69% dos gols do time. Portanto, não dá para dizer que o Messi não joga nada com a seleção. E aí, para a gente especificar melhor, tem alguns vídeos que exemplificam muito a diferença. O Messi é um craque coletivo. O Messi é um gênio do conjunto. É óbvio que ele decide muitos jogos individualmente, mas ele é um cara que faz a leitura do jogo, ele é um playmaker, eu já falei isso aqui algumas vezes, ou seja, um construtor de jogada. Diferente de alguns gênios que a gente fala, que são executores de jogada, finalizadores de jogada, ou que são só pensadores de jogada, o Messi ele está num patamar muito específico do cara que define jogadas e que pensa jogadas. Só que no Barcelona ele consegue atuar numa faixa de campo onde ele pensa e decide. Na seleção argentina isso tem tentado se resolver, mas ainda na média não se resolveu. O Messi acaba tendo uma extensão de campo muito maior para preencher. Então ele consegue manter a construção, e eu já mostrei aqui que o número de assistências é um número equivalente na carreira geral e na seleção,
mas que o número de gols tem uma queda, quase que na metade, por exemplo, em competições. Se na média a carreira do Messi tem lá mais de 0,8 gol por jogo, em competições com a seleção argentina cai para 0,43. E qual é a conclusão que a gente chega? Que na Argentina ele joga mais distante do gol. E isso já foi comprovado até em números. Se a gente fizer, por exemplo, uma comparação da temporada do Messi campeão da Liga dos Campeões, você vai ver que 60 a 65% dos toques que ele dá na bola acontecem no último terço do campo. Aí você pega a Copa América de 2015, o número já cai quase 10%. Ou seja, ele já está atuando mais distante. Isso sem contar naquela edição de Copa América, em média, 1 a cada 10 toques que ele dava acontecia no campo de defesa. Coisa que no Barcelona é meio que inimaginável. Essa média é muito menor em jogos que nem acontece. E aí a gente consegue olhar em vídeo também a questão da coletividade. Tem um vídeo que viralizou muito, uma comparação de um passe no jogo contra o Peru, em que o Messi toca a bola no Papo Gomes e recebe um tijolo. No Barcelona, ele toca a bola no Suárez, no jogo contra a Juventus, recebe limpa, bate, gol do Barcelona. Essa jogada é apenas um exemplo de algo que acontece corriqueiramente. E tem vários vídeos na internet onde você pode fazer essa comparação tática. Por exemplo, mostra o Messi pegando a bola numa faixa de campo, e aí você compara, quando ele pega a bola no setor, no Barcelona você tem o lateral atacando o espaço, ou o atacante entrando na diagonal, ou fazendo a corrida, no que na Inglaterra ou na Europa eles falam make a run, fazendo a corrida para que se abra o espaço, para que se crie o espaço, para que se tenha a jogada. E o Messi aciona. E no que ele aciona, normalmente ele recebe de volta, ou a jogada termina em gol ou numa finalização perigosa. Na Argentina, em vários momentos, ele pega a bola, tenta tomar a decisão, mas o espaço não está criado. Ele precisa atrasar a jogada, ou partir para individual, ou tomar uma decisão mais simples, que é tocar para trás, ou numa zona mais morta do campo. E aí a jogada acaba terminando sem um lance de perigo. Isso sem contar as N vezes em que o Messi cria a jogada e a jogada não termina em gol. O jogo contra o Peru também é um grande exemplo disso, o Messi criando pelo menos 4 chances reais de gol para outros companheiros e os companheiros errando o alvo ou parando em cima do goleiro do Peru. Portanto, no final, você ser resultadista e analisar um jogo em que o Messi ou não fez um gol ou não deu uma assistência e falar ele não joga nada ou não rende a mesma coisa, é você querer se limitar na análise. Porque para fazer a análise precisa ir mais fundo do que só o resultado, do que só o melhor momento, do que só a estatística. E é o que a gente está tentando fazer aqui, mostrando zona de ação, mostrando diálogo com os companheiros, mostrando conexão com esses companheiros, finalização, passe para gol, média, tudo isso somado nos leva a crer que não há um abismo do Messi do Barcelona, do Messi da Argentina. O que há é um abismo dos companheiros, aí sim. E aí você deve pensar, poxa, mas tem fulano, tem cicrano, tem beltrano, esses caras jogam muito bem com as suas seleções. Há casos e casos. Por exemplo, o Cristiano tem uma média pela seleção portuguesa bem superior à média do Messi. Hoje, a seleção portuguesa é um time mais organizado do que a seleção argentina. E de fato, o Cristiano Ronaldo ele tem todo o mérito do mundo em aproveitar as poucas chances que tem com a seleção portuguesa e cravar e ter contribuído bem para o título da Euro, mesmo sem ter sido, na minha visão, o melhor jogador daquela campanha, mas foi fundamental. E fora da final por uma lesão, acabou sendo importantíssimo fora de campo. E aí entra a análise do personagem também no extracampo. Você vai ver caras como o Romário com uma média parecida com a média da carreira. O que ele fazia na seleção, ele também conseguia fazer jogando nos clubes. O Ronaldo é um caso quase específico de um cara que, na média, jogou melhor até na seleção do que nos seus clubes. Então há casos específicos. E parando aqui rapidamente para a nossa dica cultural, que obviamente tem a ver com o futebol argentino, o ótimo livro do Guga Chakra e do Ariel Palacios, 2 jornalistas brilhantes, um que mora e outro que já morou na Argentina, escreveram Os Hermanos e Nós, uma compilação de muitas curiosidades, de muitas explicações, tirando algumas lendas, tirando alguns mitos sobre o futebol argentino, contando um pouco da construção dessa paixão, da rivalidade que existe entre brasileiros e argentinos, que nem é tão forte como a gente aqui imagina, falando um pouco da construção de personagens, do sentimento que o argentino tem com o futebol. Então é bem interessante
para se entender o futebol argentino, os hermanos e nós, vale demais a pena, Guga Chakra e Ariel Palacios. E aqui, só para constar, não é uma defesa para não se criticar o Messi. O Messi pode e deve ser criticado com a Argentina, com o Barcelona ou atuando em qualquer lugar, como já foi várias vezes. O problema é passar para frente uma inverdade, a construção de uma mentira, que é que ele não joga nada com a seleção. Não é verdade. O Messi muitas vezes é vítima de uma desorganização. E aí você pode imaginar, poxa, mas ele só joga no mundo ideal. Como é que um cara desse tamanho não consegue fazer sua seleção render? Consegue. Tanto que no ciclo de Copa do Mundo ele teve uma final de Copa e 2 finais de Copa América, sendo invariavelmente o melhor da sua seleção nas 3 competições, como foi o melhor da seleção nas eliminatórias. Então é meio louco você olhar para tudo isso e insistir nessa tese. Não insista. E chegou a hora da nossa querida opiniões que você não tem o direito de ter. Pois é, o Opiniões de hoje tem a ver com Dybala. E não é que o Dybala não possa dizer que é difícil jogar com o Messi. Seria fácil bater no Dybala assim como inclusive bateram lá na Argentina. Dybala salió a declarar que es difícil jugar con Messi. ¡Increíble! ¡Dybala! ¡Nene! ¡Difícil es jugar con vos para Messi! ¿Cómo vas a decir que es difícil jugar con Messi? ¡Difícil es jugar con los muertos de mis amigos! ¡No con Messi, salame! O problema aqui é dizer que não, o Dybala não pode ser banco da seleção argentina. Desculpa, aí é uma análise errada. Sim, ele pode. E o Sampaoli esteve coberto de razão quando escolheu deixar o Dybala fora. Por quê? E aí precisa contextualizar. Sem contexto, não é a mesma coisa. O que acontece? O Dybala falou que de fato ele se sente desconfortável, é difícil, eles se batem. O Barcelona, por exemplo, deixou de insistir numa contratação do Dybala porque achou que o Dybala em campo poderia se chocar na zona de atuação do Messi e poderia atrapalhar o desempenho do Messi. Pense agora você com a cabeça do Sampaoli tendo só 2 jogos para decidir uma classificação, sem tempo para fazer grandes adaptações. No mundo ideal, é claro que o Sampaoli deve e pode fazer os 2 jogar juntos, como ele provavelmente fará daqui para a Copa do Mundo na Rússia. Ele vai dar um jeito de colocar, de acomodar os 2 de uma forma em que não atrapalhe o desempenho, a zona de conforto do Messi e que o Dybala consiga produzir mais do que os seus concorrentes. Só que neste momento, e isso foi dito pelo Sampaoli em uma entrevista, entre ter o Dybala, que de repente pode limitar as ações do Messi, ou deixar o Dybala fora e ter o melhor Messi, é claro que ele preferia ter o melhor Messi e pensar na solução Dybala lá na frente. Portanto, é absolutamente compreensível que nestes jogos o Dybala não tenha sido utilizado. E a polêmica aleatória em Chaves ou Trapalhões? A resposta para mim é mole e com vários argumentos da Chaves na cabeça. Primeiro que o Chaves é engraçado até hoje, né? Se você parar para assistir, você ainda dá algumas boas gargalhadas. Os Trapalhões, que tentaram até, ou estão tentando, né, fazer aí uma releitura, hoje, algumas situações são até bobocas, né? E algumas piadas dos Trapalhões dos anos 80 e anos 90, hoje, elas teriam muita dificuldade de emplacar, porque era um humor muitas vezes sustentado em situações que hoje não cabem mais. O Chaves não, o Chaves me parece mais atemporal. Era engraçado lá e era engraçado cá. Lembrando que o Chaves, ele tá aí na estrada desde os anos 70, né, quando foi criado. E no Brasil desde os anos 80. E consegue se manter muito atual. Ele consegue ser lúdico, engraçado, infantil e ao mesmo tempo provocativo ao mesmo tempo. Então acho que a comparação entre Chaves e Trapalhões é mole. Então é isso, ó, Polêmicas Vazias, toda sexta, 11 da manhã, no YouTube do Esporte Interativo. Se você já é inscrito, parabéns. Se não é, entre, compartilhe, comente, seja bem-vindo, passe a ideia para frente e deixe o seu like maroto, que é sempre fundamental para nos ajudar a seguir produzindo conteúdo. E eu sempre quis dizer isso quando eu vi aqueles youtubers famosos, teens, falando, né? Oh, Deus, deixa o seu joinha que ajuda muito no canal. Eu não sei porque que ajuda o canal, mas dizem que ajuda, então dê o seu like, dê o seu joinha. Muito obrigado, um abraço e até mais.